Bom dia, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa 11ª aula. Rapaz, é aula, hein? É aula que nós estamos juntos aqui. E é assim que eu gosto, tá? Colocando meus dois foninhos, a câmera já se habituou. Eu vou entrar aqui no YouTube para poder acompanhar se está tudo ok, né? Porque eu gosto de ter o meu retorno. Então, deixa eu ligar no YouTube isso aqui. Tá aqui. Estamos aqui, a galera vai chegando e vai chegando. Vamos indo aqui, deixa o pessoal terminar de entrar. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula. Nesse aqui. Se tiver. Pronto, meu retorno, que é o Talecos, está também aberto aqui no meu outro zap. E nós vamos começar. O pessoal está chegando aí, tá entrando, se posicionando, sentando aí, áudio e imagem ok. A imagem ainda é cansada, né? Porque eu subi 25 km de montanha, 2.500 metros de altitude. Não tem nenhuma parte do meu corpo que não esteja doendo, mas eu aprendi muita coisa lá em cima. Eu aprendi muita coisa durante esse percurso. Eu aprendi muita coisa durante todo este trajeto que foi feito ali. Aprendi muito, tá? Aprendi muito. E ao longo do tempo eu vou passando para vocês um pouco desse aprendizado aí, mas aqui hoje eu quero falar com vocês realmente sobre vendas. Hoje, só pontuando, vai ser uma aula bem rápida, porque eu quero bater em um único ponto com vocês. Eu estou só ganhando um tempinho aqui, enquanto a galera entra. Thales, dá um reforço para a galera toda entrar aí. E lembra, né? Vendedor que chega atrasado já começa perdendo, tá? Só para ajustar. O legal é que você fala isso, né? Mas o que chega atrasado não tá ouvindo, né? Ele mesmo não escuta que você tá falando com ele que ele tá atrasado, né? O cabra mesmo não tá vendo, mas tá tudo bem. Eu quero, isso é importante a gente deixar claro, porque vendedor tem que tomar cuidado. O atraso, se você atrasa na reunião, é o primeiro ponto de perda de confiança que você tem com o lead que está do lado de lá. Mas eu estava atendendo o outro. Mas eu estava. O cara que está do lado de lá não tem nada a ver com seus problemas. Ele combinou com o seu horário. Mas ele atrasa, Eduardo. Aí é um problema dele, mas você está querendo vender para ele, então você não está se importando com isso. Você tem que se importar com você não atrasar. Beleza? A importância é você, não é ele estar atrasado. Mas vou segurar aqui só para entrar mais gente, porque a gente tem aqui um pouquinho mais, mas beleza. Então, tá entendido? Todo mundo tá com o seu kit vendedor aí na mão. O que é o kit vendedor? Papel, caneta e... Deixa eu segurar aqui. Eu vou segurar uma calculadora. Kit vendedor. Papel, caneta e uma calculadora, tá? Vamos lá, gente. Beleza, eu dei 5 minutos aqui, quem chegou, chegou, quem não chegou está atrasado, e aí depois ele vai arcar com as consequências do atraso dele. E aqui eu estou falando sério, eu me incomodo muito com isso. Eu não vou falar com vocês que eu não me incomodo, não, me incomodo demais. Por quê? Porque eu estava aqui. Porque o seu tempo não é mais valioso do que o meu. Então eu me incomodo demais com o seu atraso. E o seu compromisso de hoje de manhã é estar aqui, porque você está aqui para vender franquia. Eu estou aqui para mostrar para você como vender mais. Então, sim, eu me incomodo demais da conta com pessoas atrasadas. Pessoas atrasadas comigo perdem pontos absurdos. Perdem pontos grandes. Tá? Então, quando o atrasado for assistir isso aqui, que ele consegue voltar aqui, né? É por isso que eu faço aqui até no YouTube.
Ele assiste, mas ele vai tomar essa aqui e vocês aqui que estão aqui vão saber que os caras são atrasados. Então, cuidado com isso, porque às vezes seus resultados podem não estar acontecendo, são por essas pequenas falhas. Porque existe uma frase na vida que é o seguinte: ninguém tropeça em montanha. Eu estava lá no alto da montanha, eu não tropecei na montanha. Quando eu torci o pé lá em cima, é uma torcidinha de pé, mas nada demais. Foi numa pedrinha pequenininha, solta. Eu não tropecei na montanha. Eu tropecei numa pedrinha minúscula. Não era nem numa pedrinha média, não era nem numa pedrinha mais ou menos, muito menos uma pedrinha grande. Não era nem numa pedrinha fixa. Olha que louco. Eu tropecei numa pedrinha solta. Eu tropecei numa pedrinha solta. Qual que é essa pedrinha solta que eu tropecei? A pedrinha solta que eu tropecei foi justamente aquela que eu não estava dando valor, que eu não estava dando a devida importância. E essa pedrinha solta é que nós vamos falar dela aqui hoje. A gente nem ia falar de atraso, mas agora a gente está falando de atraso. Mas é essa pedrinha sua do atraso. Essa é a pedrinha sua solta. Que às vezes você não está dando importância para ela, é 5 minutos, é 10 minutos, é 3 minutos, é 4 minutos, é 10 minutos. Aí de 10 vira 20, vira 30, vira 40, vira 50. E aí sua pedrinha vira uma pedrona desse tamanho e toda hora você está tropeçando nela. Então toma cuidado com isso. Beleza? Vamos começar aqui agora ao ponto que eu quero falar com vocês. Vou tirar isso aqui, beleza. Vamos só falar aqui. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje sobre vendas? E eu falei com vocês que seria rápido, mas seria extremamente profundo, porque é onde eu vejo que está atrapalhando a maioria de vocês. Quando eu vou olhar os sistemas de vocês, né, obviamente a gente tem um acesso ao sistema de todos vocês, quando a gente vai olhar, a gente vê uma baixa interação com leads. O que é essa baixa interação de leads? Ela significa baixa frequência em ligações, certo? Ela significa exatamente isso, baixa frequência em ligações. Baixa frequência em ligações é justamente o que está, sem dúvida nenhuma, deixando vocês para trás. E aí, assim, tem um podcast, vocês estão lá no meu curso também de vendas, eu coloco alguns podcasts para você assistir, e tem um podcast lá que é a Bíblia das Vendas, tá? Nesse podcast trabalha-se muito isso, inclusive, deixa eu só reforçar o convite para vocês, hoje à noite, vocês estão intimados para a aula de hoje à noite, é de outra turma, não é da turma de vocês, mas como é uma aula, essa aula eu vou fazer para essa turma hoje à noite, que é falando desse podcast, então, assim, quero vocês lá hoje, 7 horas da noite, tá? Intimados, vocês não têm outro compromisso mais importante do que estar lá hoje, 7 horas da noite, assistindo essa aula. É no Zoom, vocês vão receber o link e nós vamos falar sobre esse podcast. E uma das coisas que nesse podcast ele mais bate é o seguinte: o vendedor ele tem que estar acostumado a ter o não o tempo inteiro. E por que eu estou falando do não com frequência de ligações? Porque o vendedor normalmente ele baixa a frequência de ligações porque ele toma muito não. Só que na hora que você entender que o não faz parte do seu processo, você vai estar buscando o sim o tempo inteiro. Gente, é só você olhar percentualmente. Nós vendemos para uma média de 1% dos leads que a gente faz o contato, que a gente capta. Logo, eu preciso falar no mínimo com 100 pessoas, eu preciso estar no empilhamento da prosperidade com 100 pessoas para eu ter uma. Então, a única coisa que vai fazer você vender mais dentro do mês é ligar mais. Não tem outra coisa. Não tem outra história. Não tem outra fórmula mágica. Não tem outro nada. É ligar, ligar, ligar. Ai, Eduardo, mas eu liguei para todo mundo. Quantas vezes para todo mundo? Você ligou? Ah, mas o lead não me atende. Liga. O lead não me atende. Liga de novo. O lead não me atende. Liga. Eu mandei um vídeo
para alguns que estão aqui esse final de semana, de um cara qualquer da internet aí. Inclusive, esse vídeo eu vou extrair um trecho dele para estar no nosso material de vendas. Que esse vídeo ele fala basicamente assim: ele é uma conversa do vendedor com o cara. E é o vendedor falando: ai, mas eu liguei, ele não atende. Liga de novo. Ai, mas eu liguei. Liga. Liga de novo. Liga sem parar. Porque uma coisa que você tem que entender: esse lead, ele fez o cadastro com você, ele fez o cadastro para se tornar um franqueado, ele veio e te procurou. Então você não está sendo chato com ele, você não está sendo insistente com ele. Você está fazendo uma coisa, retornando ao contato dele. É isso que você está fazendo. E quando ele atender, seja bravo ou não, o que você vai falar para ele é: oi, Amadeu, tudo jóia? Eu estou apenas retornando o seu contato. Quando você usa esta frase, você quebra qualquer possibilidade dele reclamar com você. Você entende isso? Você compreende isso? Quando você liga, você pode ligar 600 vezes, 700 vezes, 1000 vezes, não importa. Você, na verdade, você é obrigado a ligar todas essas vezes. E não se preocupar se ele está ou não achando ruim ou bom. O problema é dele, o que ele está achando. Porque foi ele que se cadastrou com você. E é isso aqui, gente, que eu quero trazer hoje para vocês. O que eu quero trazer hoje para vocês é um único assunto. É um único assunto simples, claro, direto e objetivo. Vendedor que não liga, não vende. Coloque isso na sua cabeça. Hoje é dia 19 do mês. Olha para trás. O que você já vendeu? Tem um monte aqui que vendeu nada. Nada. Você não vendeu nada porque você não ligou o suficiente. Coloca na sua cabeça. Verdades precisam ser ditas. E ponto final. Me perguntar na caixinha de pergunta: Eduardo, qual foi a primeira coisa que fez você mudar de vida e deixar de ser gordo? Eu falei: porque gordo é feio. Porque gordo é preguiçoso. Porque gordo é frouxo. Porque gordo é fraco. Porque ser gordo vai te matar mais cedo. Me fizeram a pergunta, eu respondi de forma clara e objetiva. As pessoas querem uma fórmula mágica para responder as coisas para elas. E eu falei: é sem mimimi. E quando eu voltei, o mais louco é que eu achei que ia ter uma reiterização pesada. Sabe o que o hater fez? Se escondeu, não falou nada. Sabe o que eu mais tive? Pessoas, inclusive gordas, mandando mensagem para mim: caceta, pela primeira vez alguém me falou a verdade que eu precisava ouvir. Ponto. Aqui eu estou te dizendo a verdade que você precisa ouvir. Se você não vendeu até hoje, dia 19 de agosto, foi porque você ligou pouco. E ponto final. Eduardo, mas o vídeo tá mais difícil. Tá difícil, eu tô falando que tá fácil. Eu falei alguma vez que é fácil? Eu falei que é fácil ser vendedor? Vocês assistiram desde a primeira aula, vocês viram o tanto de coisa que vocês têm que saber? Vocês têm que saber coisa demais da conta, gente. É difícil, não é fácil. Agora, não fazer o fundamento principal não vai facilitar as coisas para vocês. Só vai dificultar. Porque não adianta nada você ser muito bom em todo o processo à frente, que é o que é todo o processo à frente? É você saber fazer os 5 estágios da venda, é você saber fazer perguntas certas, é você ter conhecimento de tudo, é você estar sentado na reunião, prestando atenção no que o cara está falando. Não adianta nada você estar com tudo isso em dia, sendo que você não está com o principal em dia. E o que é o principal em dia? Ligar mais. Ligar para mais pessoas. Ligar mais vezes para as mesmas pessoas. Ligar insanamente. Ligar absurdamente. E aí vai acontecer um fator para vocês que parece uma mágica. Quando vocês começarem a entrar nessa frequência, nessa constância, nessa quantidade, porque é frequência, constância e quantidade. Anota aí, anota seu caderninho. Ligação precisa ser frequente, sempre. Você não pode parar com ela. Tem que ser constante. O que significa constante? Um atrás do outro, em grande quantidade.
Não adianta hoje você ligar muito. Aí hoje, por exemplo, você foi, quando você fez quantidade. E você foi constante, você ligou um atrás do outro. Beleza? Amanhã você não faz. O que você não foi amanhã? Frequente. Aí você fez hoje pouca ligação, uma atrás da outra. Amanhã você fez de novo, pouca ligação, uma atrás da outra. Amanhã você fez de novo, pouca ligação atrás da outra. Você foi constante. Você estava fazendo um dia após o outro, mas em pouca quantidade. Perdeu do mesmo jeito. Você fez hoje, aí você pegou hoje, você não foi constante o dia inteiro ligando. Você ligou, tentou fazer um bolo gigante só na parte da manhã. Amanhã só na parte da manhã. Depois da manhã. Você não teve constância do dia inteiro. Pegaram o que é frequência, constância e quantidade? É todos os dias a mesma coisa. Se tem alguém aqui achando que o lead, você só tem que atender quando o lead se cadastrar e cair do céu para você estar no lugar errado. Quer que eu seja bem direto com você? Arruma suas coisas para sair. É mais digno arrumar as coisas e pedir para sair do que ser dispensado. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Quando você arruma as coisas e pede para sair, você deixa uma porta aberta. Talvez você pode voltar daqui a um tempo. Quando você é dispensado, as portas se fecham. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Então hoje aqui, gente, dia 19, eu queria ser muito direto para vocês o objetivo. Essa aula já acabou. Ela foi só isso. Porque hoje, no dia 19 do mês, o que eu entendi com vocês foi isso. E eu entendi mais ainda quando eu estava subindo naquela montanha. Eu tinha um tempo para chegar no fim dela. Se eu não fosse o tempo inteiro constante, passa atrás do outro, rolar. Se eu não tivesse treinado para estar lá, não ia rolar também. Se eu não tivesse com a cabeça boa, entendendo que eu tinha que dar um passo atrás do outro, por mais difícil que fosse o próximo passo, eu tinha que ir. Olha que loucura, nós chegamos no topo da montanha, nós chegamos a 2.500 metros de altitude, lá no topo. Aí nós começamos a descer insanamente. Eu falei, porra, beleza, cheguei no caraca, tá acabando. Quilômetro 22 eu cheguei. Quando eu acabei de descer. Quando eu acabei de descer no quilômetro 22, eu falei, porra, acabou, né? Na minha cabeça falta 3 quilômetros. Eu falei, não falta 3, falta mais 5.200. A quilometragem que passaram para vocês está errada. E eu ia fazer o quê? Eu ia gritar, discutir, gravei stories lá, falei, reclamei, mas ia adiantar, ia alguma coisa? Nada, eu tinha que chegar no fim. Acabou, fim de jogo. Não tem essa, para de querer discutir, tinha que chegar no fim. Só que os próximos 1,5 km que eu tinha que fazer era uma subida assim. Era assim, era a pior das subidas. E eu, pra que, gente, isso? Olha, mas eu entendi, para eu chegar lá no objetivo, eu tinha que subir. Eu já estava cansado. Tinha 22 quilômetros nas pernas, 2.500 de altitude subindo e descer, não acha que é fácil. É difícil para dedéu descer. E eu tive que subir de novo. Para eu poder chegar lá na linha de chegada. Porque senão eu não ia chegar. E o que eu quero dizer, a relação com isso aqui para você é isso. Por mais difícil, por mais chato, por às vezes você já está com 99 ligações e ainda não teve nenhum sim, você vai ter que fazer mais 100, não importa. E quando você encontrar o sim, você vai ter que continuar fazendo. E quando eu estou dizendo sim para vocês aqui, eu não estou dizendo a venda final. Eu estou dizendo quantos vão te atender. Porque às vezes você vai ligar para 100 para não te atender. Não estou dizendo que você vai vender para ele de cara. É sobre isso que eu estou dizendo aqui com vocês. É que se hoje, no dia 19, você não colocou isso ainda na sua cabeça, esquece. Você está com um problema grave. Se você ainda não entendeu que o seu jogo de vendas é ligação, esquece. Eduardo, vale o WhatsApp? Não! Eduardo, vale e-mail? Não! Ligação. Não se vende um produto chamado franquia de 300 mil reais com primeiro contato por WhatsApp. Não se vende, é ligação, ligação e ligação.
Eu tive a milésima confirmação sobre isso um outro dia. Porque, por vezes, não vou mentir para vocês, por estar lidando o tempo inteiro com vendedores, tem horas que a gente se deixa levar, né? Pelo mais que pô, mas o cara no WhatsApp você pode dar o start, você pode marcar uma hora de falar com ele, mas tem que ligar. Mas eu tive essa milésima confirmação falando com uma imobiliária um outro dia. Eu mandei a mensagem para eles, quem não sabe, eu estou montando um escritório aqui em São Paulo, que deu certo, inclusive, hoje. Não sei, talvez na próxima segunda, se estiver tudo certinho, internet lá, vocês já vão ter um outro lugar, vocês vão ver onde eu estou fazendo. Uma história aberta para vocês, tá? E eu chamei o cara no WhatsApp. Aí o cara, opa, beleza, tudo jóia, Eduardo, que hora eu posso te ligar? Eu falei, não, eu tenho que te ligar. Não teve conversa por WhatsApp. Agora nós tratamos todo o resto, o fim de semana, conversa. E aí eu vou te dizer, ele queria vender, lembra? Sabe que hora aqui, ó, para vocês acharem que não, vou até fechar meu retorno aqui, ó. Fechar meu retorno só para vocês verem. E é a mesma coisa que a gente faz. Ó, olha que hora que ele mandou. Eu mandei para ele. Na sexta ele mandou, eu não consegui ver. Aí no sábado eu falei com ele. Aí ontem a gente ficou conversando. Não, ontem, domingo. Olha o tanto que nós conversamos ontem. No domingo. Aí eu discutindo questão do contrato ontem, domingo. Ele falou, então eu vou mexer. A última hora que ele mandou mensagem para mim. 9 e 10 da noite ele mandou um contrato. Aí eu respondi, ele me chamou agora de manhã de novo, 8h54, 8h55. Posso gerar o link das assinaturas e a entrega da sala hoje? Opa, joia, antes de entrar, 8h57, eu estava falando com ele aqui ainda, mandei, falou que tá tudo certo, então bora. Tá aqui, ó. Esse cara tá falando comigo ontem à noite, hoje de manhã. Só que o primeiro momento de atendimento com ele foi ligação. Ligação. Não foi querer ficar fazendo chamadinha comigo. Ele, enquanto eu não falei com ele. Por quê, gente? Vocês precisam entender o porquê. Por que esse cara quis fazer ligação comigo? Porque só através da ligação que ele ia ver o tamanho da seriedade que é o que eu estou disposto a fazer. Porque se eu chego para ele só o WhatsApp, ele vai falar, pô, esse lead, fica perdendo meu tempo com esse cara não, velho. E aí que vocês vão filtrando, gente. Ah, Eduardo, mas esse cara não quis fazer ligação, eu abandono ele? Não, você vai continuar tentando com ele outros dias, outras ligações. E quando que você vai parar de tentar com ele? Quando ele disser que não quer mais. Ou quando ele comprar de você. Você não tem o direito de desativar a lead. Olha aqui, lê meus lábios. Ouça o que eu estou dizendo. Você não tem o direito de desativar um lead e de deixar um lead para trás porque não te entendeu. Você não tem, velho. Eu não tenho. Ninguém tem. Vendedor não tem esse direito. E essa aula era sobre isso. Era exatamente sobre isso. Se hoje, no dia 19 de agosto, você ainda não entendeu isso, é porque você não está vendendo. É por isso que você não está vendendo. Ai, mas o mercado é difícil, o mercado é... Você tem que ganhar mais. Sabe qual foi a época que eu mais vendi franquia na minha vida? Na pandemia. Quando o mundo estava parado. Foi em 2021. Quando o mundo estava parado. Mas por quê? E aí, o que você precisa entender? Eu sei que a gente desanima de não estar vendendo. Eu sei que baixa a energia. Eu sei que a gente fica, porra, a gente não está ganhando dinheiro. As contas começam a chegar. Você começa, às vezes, a atrasar a conta, começa a fazer tudo isso. Mas se você não entender que é aquela pedrinha solta da falta de ligação que está acontecendo tudo isso, você não vai consertar nunca. Você não vai consertar nunca. Então, é essa pedrinha solta que você precisa corrigir a partir de hoje. Ligar mais. Ligar insanamente. Ligar loucamente. Ligar absurdamente. Ligar freneticamente. Ligar constantemente.
Ligar sem parar. Ligar feito maluco. Essa é a sua missão. Quanto mais você ligar, mais chance vai ter de fazer. E só parafraseando, certa vez falaram com o Oscar Schmidt, jogador de basquete. Chamaram ele de Oscar Mão Santa. Ele olhou e falou: não, eu não sou mão santa. Eu sou mão treinada. O Oscar, os treinos acabavam e ele arremessava mais 3.000 bolas depois que o treino acabou. Por isso ele não errava, porque ele treinava. Ontem saiu um vídeo, né, o lado oculto do sucesso. O Joel J soltou esse vídeo e ele está baseado no Michael Phelps. Mas é um vídeo que eu sempre, gente, tudo que eu assisto eu tiro um contexto de venda, de treino que a gente pode melhorar. É um vídeo que fala do sucesso, enfim, é um vídeo que fala bastante de depressão e tal, não é isso, mas tem um ponto desse vídeo que me chamou muita atenção. O treinador do Michael Phelps falou uma coisa. Michael Phelps foi o maior medalhista da história olímpica. Para você ter ideia, o Michael Phelps tem mais medalhas, até essa última Olimpíada agora, porque eu não sei qual foi a somatória do Brasil em ouro, mas até essa última agora, o Michael Phelps tinha mais medalhas de ouro, individualmente falando, em Olimpíadas, do que o Brasil inteiro já conquistou. Você tem ideia disso? Ele tinha mais medalhas de ouro. Só que o treinador dele falou uma coisa. Durante 6 anos, Michael Phelps treinou 365 dias ininterruptos sem nenhuma folga. Isso equivale a 365 vezes 6. 2.190 dias. Não tinha Natal, não tinha Réveillon, não tinha nada. Eu estou falando para você fazer isso? Claro que não. Mas eu só estou te dizendo que para você atingir seu objetivo, você tem que fazer mais. Se o que você está fazendo... É só você fazer uma conta básica. Você está vendendo muito? A pergunta é essa. Você está vendendo muito? Não, eu sei seus números. Os seus números de todo mundo está aqui dentro. Ninguém aqui está vendendo muito. Ninguém, nenhum está vendendo muito. Logo, você está ligando pouco. Ponto. Acabou. 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 Por que eu tenho que sair do sedentarismo? Porque o sedentarismo é feio, porque ser gordo é feio, porque ser gordo você fica frouxo, fraco, preguiçoso. Porque se você continuar sedentário, você vai morrer mais cedo. Ponto. Acabou. Não tem mais escolha, não tem mais conversa. Se você não está vendendo, você está vendendo pouco. Não vai ter outra fórmula mágica. Pegar pouco. Eu sei que tem gente aí do outro lado fazendo assim, ó. Como é que tosse, nariz? Esse Eduardo, sabe? Esse Eduardo. Esse cara meio cadeira. Eu sinto um monte de gente fazendo isso. Dane-se, você está errado. Se você estivesse vendendo muito, sabe o que eu ia estar fazendo agora? Sentado aí. E você aqui no meu lugar. Ia estar invertido. Só isso. Ou talvez você não estaria aí, você estaria aqui comigo. Fazendo essa aula comigo. Eu ia estar com você aqui falando, fala sobre isso para mim aqui, por favor, fulano. Sobre ligar muito, porque você tá. Isso aí ia estar aqui. Sério, gente, vamos ser real. Vamos parar de ficar passando mãozinha onde não tem. Vamos ser real. Ligar muito. É essa a mensagem de hoje para vocês. É essa a aula de hoje. Você fala assim, caraca, velho, segunda-feira eu tô tomando essa porrada logo. Você tá. Porque você precisa acordar para a vida. Porque você ainda pode virar o jogo nesse mês. Você não só pode, você deve. Você é obrigado a virar o jogo nesse mês. Sabe por quê? Porque senão esse jogo vai te expulsar no mês que vem. Esse jogo não vai te querer mais aqui no mês que vem. De verdade. Queria trazer outras palavras aqui para vocês. Mas o jogo aqui nós estamos, quem está perdendo esse jogo aí é baixa frequência de ligações. Baixa frequência de ligações. Vocês querem o mais fácil. Vocês querem o que seja menos doloroso para vocês. Vocês não querem subir a montanha. Vocês não querem subir a montanha. Vocês querem chegar lá no topo da montanha de helicóptero. Só que deixa eu te contar uma coisa. Você subir a montanha de helicóptero, você não tem nem o dinheiro para pagar o helicóptero para chegar lá em cima. Então não adianta querer, você só vai ficar sonhando um sonho impossível. O único jeito que você tem de chegar no topo da montanha é com as suas pernas, com o seu próprio esforço. Você só vai ver aquele topo daquela montanha com o seu próprio esforço. Beleza? Tá me entendido?
Duro, mas um papo real, um papo que não tem réplica, um papo que não tem justificativa, um papo que não tem explicação. Simplesmente um papo direto e reto que todos têm que entender. Beleza? Tamo junto, que Deus abençoe muito a semana de vocês, que por mais de 24 horas vocês permaneçam no caminho de Deus, porque Ele nunca escreveu por linhas tortas. As linhas dele sempre foram retas. E lembra, foi você que de vez em quando se desviou do caminho. Então permaneça no caminho de Deus, porque Ele é o único caminho da nossa vida. Deus abençoe muito a semana de vocês. Um beijo, um abraço e a gente se encontra hoje às 19 horas, ok? 19 horas, nós estamos aqui para falar com vocês sobre o podcast A Bíblia de Vendas. Esse podcast está liberado lá no curso para vocês. Quem não assistiu, você tem de 9h35 até as 19 horas para ver o podcast. Tem 1h30 mais ou menos. Você pode assistir meia hora na hora do seu almoço, meia hora, mas dá tempo de você assistir. Assiste acelerado em 1,25 que dá tempo de você assistir, porque o podcast vai falar. A aula de hoje à noite é para falar sobre esse podcast. Esse podcast, se você sair de lá entendido ele, tirando a parte que eles brincam, você sai um bom vendedor de lá. Beleza? Nós vamos fazer a discussão desse podcast voltado para o mercado de franquias. Beleza? A discussão desse podcast hoje vai ser voltado para as franquias. Então, eu peguei o que eles falaram lá e coloquei dentro do mercado de franquias. Beleza? 1 hora de aula. O que exceder não é minha culpa. Eu estou disponível para vocês. O que exceder é por prováveis perguntas, algumas coisas ali do tipo. Beleza? Tamo junto e misturado. Até mais tarde, até as 19 horas. Um beijo. Fica com Deus. Valeu!